A BioBiz é uma empresa brasileira que traz em seus produtos tecnologia e qualidade. São mais de 20 anos em experiência, estudo e muitas pesquisas no Brasil e na Europa. Somos uma empresa ágil e inovadora. Nosso foco é a produção de bioquímicos, bioestimulantes ou biofertilizantes. Hoje temos 3 linhas de produtos: a amarela, a verde e a azul, que compõem os 4 P's da BioBiz: produtividade, proteção, produção e projeção. Na linha amarela de produção, nós temos o BioBiz Roots, que melhora a sustentação da planta, aumenta as células radiculares e é mais um reforço na absorção de nutriente. E o BioBiz Rizo, que aumenta a absorção de nutrientes após o transplante, controla a salinidade e realiza a aeração do solo. Na linha verde de produtividade, temos o V8 Bio, um anti-estresse, uma enzima que auxilia na capacidade da planta em se desenvolver, um verdadeiro ativador metabólico. O Carbiflam, que aumenta o amido na base da flor e faz com que ela tenha uma qualidade maior, consequentemente, um fruto de melhor qualidade. Temos também o Cabiofruit, um cálcio que propicia uma melhor divisão celular, aumentando a uniformidade nos frutos e a resistência, garantindo sua conservação durante a armazenagem. Na nossa linha verde, temos ainda o Potássio BioBiz K. Este é o responsável pela cor, açúcar, peso e também pela absorção de outros nutrientes. E na linha azul de proteção, trazemos o Provert, que proporciona um fortalecimento fisiológico, mecanismo de autodefesa, recuperação rápida da planta, age como se fosse um fosfito de cobre e potencializa defensivos. E o Manganês BioZ, que aumenta o processo enzimático, promove o desenvolvimento e a produção de hormônios vegetais. Nossos produtos trazem uma revolução tecnológica ao combinar biotecnologia e nutrição. Não deixam resíduos e propiciam retornos significativos aos empresários agrícolas. Esta é a BioBiz e este é o nosso negócio. Quem chegou agora, novamente, nós temos a honra de dizer que estamos aqui com a doutora Essione. Boa noite, doutora Essione. Primeiro, obrigado por participar do nosso seminário. É uma honra ter a senhora conosco. Junto aqui no estúdio está o doutor Petri, que vai na sequência. A senhora tem feito alguns trabalhos excepcionais, a sua história de vida cativa a gente. E algo excepcional tem feito com que a gente tenha admirado não só o teu trabalho na base de fisiologia, mas a questão da vanguarda. Então, eu gostaria que a senhora falasse, principalmente para nós, a relação, o teu trabalho que a senhora tem do seu laboratório, o que isso pode oferecer, não só no acordo que a gente está fazendo com da BioBiz contigo, mas o que tem de mais novo do seu trabalho em relação aí em Petrolina, aí no Nordeste, e o que pode oferecer para toda a fruticultura do Brasil. Boa noite. Petri é referência, eu chamo doutor Petri, corrigindo. É referência, principalmente na cultura da maçã. É um trabalho que eu acompanho muito, tá de parabéns os trabalhos dele. Então, nosso trabalho aqui é mais relacionado à parte de bioquímica na região, Paulo. Como é que surgiu essa ideia de relacionar o manejo nutricional das áreas com a bioquímica? A gente encontra muitas falhas na cultura, a gente encontra perdas significativas na cultura, a gente encontra resultados negativos em pós-colheitas de algumas frutas. Então, a gente busca na bioquímica tentar entender o que acontece com isso. O que está acontecendo no manejo cultural que está acarretando esses danos em pós-colheita nas frutas. Então, um dos nossos trabalhos é justamente essa investigação. Hoje a gente trabalha com multinacionais, a priori era para atender pequenos produtores e grandes produtores, mas a empresa acabou levando um viés mais para atender multinacionais. Como esse trabalho com as multinacionais?
como você sabe, a nossa região é diferente de tudo que há no país. Então, é uma condição totalmente atípica. Então, a gente não pode trazer, vamos supor, a BioBios, por exemplo, tem um trabalho no Rio Grande do Sul, na cultura da maçã, na cultura da uva, em diversas culturas, e trazer o manejo que se fez aí nas culturas para a região do Vale do São Francisco. Geralmente, não dá os mesmos resultados. Os resultados, às vezes, deixam a desejar, muitas vezes até favorece os resultados. O que a gente busca? A gente busca equilibrar o que você tem aí nas condições do sul e sudeste do país e trazer para as nossas condições climáticas. Aí, geralmente, a dose que aqui deve ser bem menor, ou às vezes é maior. O número de aplicações que se faz aí, muitas vezes aqui é mais reduzido, ou também pode aumentar, a depender da molécula que a gente está trabalhando. Então, a gente trabalha justamente o posicionamento dessas doses, que fase que vai entrar, e o número de doses e a quantidade a ser aplicada do produto. Então, a gente busca o máximo de eficiência da molécula na planta. Em cima disso, a gente faz análise tanto de acúmulo de reserva, que são os carboidratos estruturais e não estruturais. Aí também fazemos análise de estresse, como a nossa condição é semiárida, apesar de estar por irrigação e entra numa zona de conforto, ainda assim a gente tem muitos problemas com o nível de estresse, até porque cada alta radiação, intensidade luminosa, então falhas no manejo de irrigação que acaba comprometendo. Então a gente trabalha também o ajustamento osmótico nessas plantas, de diferentes variedades, em diferentes culturas, para saber como é que a gente pode ajustar a nutrição para que essas plantas sintam menos esses estresses. Aí, geralmente, a gente trabalha com prolina, a gente determina a prolina, que é um aminoácido específico para fazer o ajustamento osmótico na planta, como o cálcio também faz, como o potássio também faz. Então, a gente tenta trabalhar para ajustar a planta nutricional para ela responder de maneira mais tolerante a essas condições adversas que a gente tem. Então, automaticamente, quando a gente faz isso, a gente consegue controlar, até reduzir a incidência de patógeno nas áreas. Por quê? Porque o que leva a incidência de patógeno na área é uma planta debilitada, é uma planta com deficiência nutricional. Então, o que a gente busca é preparar essa planta para, quando tiver esse nível de estresse, ela suportar. E quando vier um ataque de patógeno, ser menos agressivo e não comprometer a produtividade das áreas. Então, quando a gente trabalha as análises de anti-estresse, por exemplo, esferoximutase, catalase, peroxidase, trabalhamos os radicais livres. Quais são os radicais livres que estão atuando nesse momento? É o radical superóxido? É o radical peroxidrogênio? É a peroxidase de lipídios? Então, o que é que esses radicais provocam na planta? Justamente perda de fluidez da membrana. E se a membrana perde a fluidez, automaticamente ela perde a permeabilidade seletiva. Então, ela deixa de absorver. Então, em seguida, também a gente trabalha o sistema de defesa da planta, que é glucanase e quitinase, que são enzimas de defesa, onde atua diretamente em ação de patógeno que produz glucano e quitina em sua composição. Então, em cima disso, a gente tenta trabalhar a planta e relacionar quais são os elementos que puxam mais as cadeias das enzimas antioxidantes, das enzimas de defesa, dos níveis de carboidrato. Em cima disso, a gente vai ajustando a nutrição da planta a cada demanda metabólica. Então, a gente precisa conhecer, por exemplo, qual é o nível, vamos pensar na cultura da maçã, qual é o ponto de nível de estresse na cultura da maçã. Eu acredito que seja na fase de brotação, mas eu não tenho esse trabalho. Na cultura da uva eu sei, que é na fase de ponta verde, que é quando ela está iniciando assim a saída do broto, ou seja, ela tem um pico de estresse, porque ela está utilizando de reserva, ela está quebrando de reserva. Na maçã eu não sei especificamente dizer com certeza qual é esse pico de estresse. O outro ponto de estresse na cultura da uva, por exemplo, ou na cultura da manga, é a floração. Por quê? Porque eu tenho uma alta demanda metabólica, porque a planta está abrindo flor, então ela precisa de energia. Então, os níveis dela nutricional têm que estar bem equilibrados. Então, esses níveis equilibrados, o que é que vai promover na planta? Ela vai suportar mais os estresses, vai abortar menos e vai garantir um maior pegamento de fruto, que é o que a gente busca, que o produtor busca, na verdade, é produtividade e com qualidade.
Então, esse ajuste nutricional em cima da bioquímica é que a gente consegue até reduzir danos e prejuízos para o produtor. Então, nosso trabalho especificamente aqui na região é atender essas multinacionais e, em cima desses parâmetros, lógico, posicionar a molécula química de forma mais eficiente para atender a demanda metabólica da planta em cada fase específica. E o outro trabalho que a gente faz é atender o produtor, por exemplo, na cultura da uva, na cultura da manga, para definir poda de produção, definir maturação de ramo, definir indução floral na cultura da manga. Então, a gente criou um parâmetro que a gente conhece, mais ou menos, vamos supor, vamos pensar que explicar primeiro a cultura da manga, depois a gente adentra a cultura da uva. Na cultura da manga, por exemplo, eu tenho uma fase que a gente colhe, depois poda a planta, fazer uma poda de renovação nessa planta, tem o primeiro fluxo, o segundo fluxo, aplica o Cudar, que é um inibidor de uma síntese de giberelina, que é o placlubutazol, que é o que mais é utilizado na região. Então, nesse período, que fica mais ou menos 45 dias, a gente começa a monitorar os níveis de carboidrato e amido. E aí a gente tem uma relação de X, vamos supor, deu acima de 30%, significa dizer que eu posso maturar a minha manga, que ela vai vir em flor, vai conseguir um bom resultado de produtividade. Se der abaixo desse valor, uma relação de carboidrato amido abaixo de 30%, a gente não recomenda o produtor iniciar a maturação. A gente recomenda um manejo nutricional para ele ajustar a planta, esperar um intervalo para depois ele iniciar. Aí, por que aos 45 dias? Porque o produtor aqui, ele começa a maturação, pode ser aos 45, pode ser aos 60, aos 70, aos 90 dias e até 120 dias após a aplicação de placlubutazol. Então, aí nesse momento a gente consegue definir, ó, pode maturar, que vai dar certo. Não matura, que vai dar errado, porque o ramo ainda está verde, a gema não está uma gema madura, não está uma gema pronta. Aí quando chega, ele faz as aplicações de maturação, aí quando chega no momento das induções florais, a gente faz outra análise. Vamos ver se já pode induzir. Aí geralmente a gente faz 3, 4 aplicações com o maturador. Aí após esse período a gente faz uma coleta do material. A gente avalia esse material, dá para induzir, tem condições de induzir. Eu tenho 30% de amido em relação à produção de carboidrato, então eu posso induzir. Se eu estiver abaixo, não, eu tenho que fazer mais uma maturação para a planta responder em floração e automaticamente pegamento de fruto. Então, a gente faz esse monitoramento da manga nessas duas fases específicas, maturação de ramo e indução floral. Na cultura da uva, a gente faz esse monitoramento na pós-colheita. Aí, geralmente, colhe, aí tem um intervalo. A gente, cada cliente, ele determina uma curva para a variedade que ele está trabalhando. E, geralmente, a gente pegou um padrão de relação muito bom, assim, de 30%. Que se pode iniciar a poda de produção, nesses 30%. Iniciando a poda de produção, significa dizer que eu vou ter uma produção, uma rotação significativa com cachos. Se tiver abaixo disso, tem uma tendência a planta vegetar e eu não ter cacho. Então, esse parâmetro a gente já consegue também atender o produtor, que é para definir a poda de produção na cultura da uva. Paulo, está me ouvindo bem? Está me ouvindo ou não? Estou ouvindo sim, eu achei que estava. Estou ouvindo bem, só não estava interagindo porque é difícil entender tudo isso. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Não. Mas nós estamos acompanhando aí alguma coisa dos trabalhos que nós já fizemos aí e nós vamos dar uma continuidade, né? Mas o importante é que a gente queria homogeneizar esse conhecimento. Essa que era a ideia desse simpósio aqui. E é esse que é o motivo dessa discussão. E agora nós vamos começar a fazer alguns trabalhos, dando continuidade no trabalho que nós já fazemos aqui com a coleta de alguma, a partir de algumas aplicações, né, para ver exatamente em que rotas e como a gente conduzir, encaminhar para o seu laboratório para começar a fazer esse acompanhamento. Mas você já é nosso cliente, tem muito tempo. Assim que você entrou na região, a gente fez trabalho juntos. Sim, sim. Está com você desde aí. Mas queremos ampliar isso aí, né? Moléculas suas aqui na região.
Então, enfim, doutora Cione, gostamos muito da sua participação. Em breve estaremos aí novamente em Petrolina. Muito obrigado. Presidente, doutor Petri, não sei se quer comentar alguma coisa. Não, também cumprimentar pelo belo trabalho que realmente está fazendo, né? E que precisa nos auxiliar aqui também na fruticultura de clima temperado, né? Estamos precisando também desenvolver alguns trabalhos dentro dessa área. Não, vamos sim. Podemos dar uma oportunidade, né? Eu vou combinar com o Paulo para fazer uma visita aí. Vamos sim. A gente conversar, sentar, discutir. É sempre bom a gente debater essa tecnológica e o mercado está cada vez mais exigente. Então, a gente tem que atender esse consumidor. Se a gente não atender esse consumidor, a gente fecha nossas portas. Então, fechar a porta é bem complicado. Né? Sim, exatamente. Obrigado, doutora Cione. Uma boa noite para a senhora, tudo de bom e até a próxima. Bom, dando continuidade, agora formalmente, a última reunião que nós tivemos aqui, a live, que era propriamente uma live, esteve aqui o doutor Petri. No momento, muitas pessoas disseram, que legal, quando você falou assim, que não precisava falar o currículo do doutor Petri, só dizer o nome, né? Então, dessa vez, eu vou falar assim, nós estamos na Petri 2, doutor Petri. E aí, por favor, o senhor dê continuidade, que dessa vez é um simpósio. Só que antes, doutor Petri, de nós continuarmos sobre esse assunto da sua palestra, que seria a sequência daquela outra, que eu estou vendo aqui o título, Bioestimulantes, importante ferramenta para a qualidade e produtividade das fruteiras, o Brandalize fez uma espetacular apresentação de mercado. E o senhor também é um conhecedor do mercado de fruta. Dá uma pincelada sobre o mercado de maçã. Bom, o mercado de maçã também, ele nesse corrente ano também, ele está vivendo uma expectativa bastante interessante. Bom, primeiro que nós tivemos uma produção que foi mais ou menos compatível com o nosso mercado, né, que baixou um pouco a estimativa de produção e nós ficamos com uma produção em torno de 950 mil toneladas, mais as exportações que houveram também, né? Isso aí, então, também restringiu um pouco a oferta da maçã no mercado. E parece também que aumentou um pouco o consumo, né? Com isso aí, hoje, nós estamos realmente, em termos de preço também, como as demais frutas e demais produtos agrícolas também, né? A maçã não ficou para trás. A maçã também aumentou seus preços. E com isso aí, nós temos uma expectativa agora que para a próxima safra, que já vamos dizer, está se formando os frutos, já se tem uma boa expectativa que nós teremos uma safra dentro da normalidade também. Não deverá ser uma super safra de maçã na próxima colheita, que deve iniciar agora em janeiro, né? E com esses preços e com essa demanda, a expectativa é que realmente os preços se mantenham e com isso realmente dê uma valorização ao produtor, né? Que realmente renumere o trabalho do produtor, que nos últimos anos ele vinha sofrendo um pouco, né? Em função realmente de muita variabilidade de preços. Não sou muito também a pessoa mais indicada para falar de mercado, né? Mas, ao menos em termos de produtividade, a gente tem uma expectativa de uma safra dentro da normalidade, pelo que já se observa, né, nas diferentes regiões, salvo que aconteça alguma diversidade climática, mas esperamos que não. Câmbio, essa forma ajudou assim o mercado, o preço é favorável? Esse câmbio, vamos dizer, ele favorece a exportação e ele também restringe um pouco a importação, né, também. Então a fruta importada hoje, ela está chegando por um preço no mercado relativamente
alto, né? Ela está num preço em torno de R$ 9, R$ 10 reais nos supermercados, a maçã importada. Enquanto a nacional, ela está variando entre R$ 6 e R$ 7 reais, até R$ 8 reais o quilo, que eu acho que é um bom preço, né? E que esperamos que isso se reflita também para o produtor agora na próxima safra. Então, o nosso objetivo de aumentar a qualidade, é a hora certa. É a hora certa, não tem a menor dúvida. Então, vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre bioestimulantes, né? Então, e para falar em bioestimulantes, nós temos que falar em qualidade e produtividade, né? Talvez até parte dessa apresentação já tiveram a oportunidade de ver no mês de julho, né? Mas eu gostaria de ressaltar que a parte de bioestimulantes hoje, na fruticultura, na horticultura, é um dos campos que mais está crescendo. No Brasil ele ainda está pouco, né? Ainda ele não deu aquele salto que nós deveríamos talvez ter. Mas na Europa, por exemplo, na grande maioria das espécies das diferentes fruteiras, hoje os bioestimulantes já estão incorporados à maioria dos sistemas de produção para diferentes funções que tem. Tá? Então, agora, não adianta pensar que nós vamos ressuscitar as plantas com bioestimulantes. Bioestimulantes, realmente, é para quem tem tecnologia, quem quer produtividade e quem quer qualidade. Nós temos que usar na hora certa também. Isso é importante. Eu tenho um determinado pomar lá que já vem há anos, vamos dizer, com baixa produtividade, problema de qualidade, tudo isso aí. Não vai pensar que eu chegando lá durante um ciclo lá que eu vá aplicar um bioestimulante para uma frutificação efetiva, para melhoria de calibre de fruto ou outras funções, que eu vou ter a resposta imediata, né? Então, você começa normalmente a ver realmente respostas nas áreas de bioestimulantes após 2, 3 ciclos de uso contínuos nessas plantas. Aí sim se vê como nós vamos ter oportunidade realmente de mostrar alguns dados também. E dizer também que está sendo feito um trabalho muito grande sobre essa área, em que foram mais de 10 unidades de observação que foram desenvolvidas agora nos últimos 2 anos ali, e que isso aí dá uma segurança também para trazer as informações a quem nos está assistindo, né? E voltando em qualidade, olha aí, ó. Qualidade nós já começamos pela floração, para daí se realmente ter um fruto de qualidade, ó. Uma fruta dessa aí, ó, é fruta de CAT1, e muitas vezes hoje é mais importante a qualidade até mesmo do que a produtividade para dar o retorno econômico. Isso que é produtividade, isso que é qualidade, olha aí, ó. Nós queremos atingir isso aí, ó. Um pomar que nem esse aí, por exemplo, é uma variedade típica, só da região de São Joaquim, de 1.200, 1.400 metros de altitude, a quincas, né? Em que ela perde a folha e que os frutos permanecem na planta já maduros, né? E não caem. Então, um tipo de situação dessa, por exemplo, pode termos uma resposta bastante interessante com a parte de bioestimulantes, né? Em manga também, com essas produtividades, né? Mas eu não vou falar de manga, né? Olha aí, ó, que qualidade. Uva também, um potencial muito grande, né? Para ter qualidade, tamanho de bagas, né? E esse slide aí, eu gosto de mostrar e comentar uma coisa. Esse slide foi do mês de agosto agora, na cultura da ameixeira. E eu particularmente até vou confessar que não acreditava muito, né, nesse aspecto de uso de bioestimulantes visando o estresse de frio, o estresse de uma geada.
E essa última geada que nós tivemos agora no mês de agosto, numa quinta-feira à tarde, já anunciava que na sexta-feira de manhã nós teríamos uma geada. Então, como se diz, né, a ocasião faz o ladrão. Vou experimentar aplicar lá uns aminoácidos aí, para ver o que de concreto vai fazer. E eu tinha 4 plantas. Apliquei em 2 e 2 não apliquei. Pois na sexta-feira de manhã, fui dar uma olhada. Quando cheguei na sexta-feira à tarde, qual foi a minha surpresa? Na foto acima, vocês observem que estão com as flores todas escuras, né? Na de baixo, estão normais. Houve realmente uma eficiência muito boa para um estresse de uma geada a uma temperatura de 2,2 graus negativos. Só que, infelizmente, no sábado, daí, nós tivemos uma geada de 3,8 negativo. E aí sim, aí vamos dizer, sofreu menos, mas também sofreu aquela que tinha o bioestimulante. Então, isso aí é para mostrar para vocês que realmente tem finalidades, os bioestimulantes, em diversas ocasiões, né? E principalmente para as fruteiras, né? E plantas perenes, né? Que elas são imóveis, né? E hoje, com essas mudanças climáticas, né? Então, isso aí é importante. Para responder às trocas ambientais, por exemplo, não é só o problema de baixas temperaturas, mas nós estamos vivendo também problemas de altas temperaturas que causam estresse às plantas também, né? E que, para responder a essas trocas ambientais, as plantas dispõem de sinais endógenos, tá? Que são os hormônios vegetais, os fitohormônios, que dão certas transmissões. E hoje também esses bioestimulantes, né, eles são compostos químicos que desencadeiam respostas nos vegetais de acordo com um programa genético de adaptação. E hoje nos dá muita segurança também os bioestimulantes, porque a maioria deles hoje, eles são já estudados em laboratórios antes de virem para o campo, e você já sabe qual é a expressão gênica em que ele vai fazer, qual é a função que ele vai ter ali nos genes. Tá? Se vai ser, por exemplo, para melhorar a frutificação efetiva, aumentando as auxinas, ou numa outra rota, enfim, nas mais diversas rotas. Tá? E os fitohormônios também são um reduzido número de moléculas e são menos específicos, tá, aos processos que induzem os hormônios nos animais. Então, é diferente, né? As plantas, elas não se movem, né? E para nós termos produtividade e qualidade, eu venho sempre insistindo. O balanço entre crescimento vegetativo e a frutificação são fundamentais. Qualquer ano que nós perdermos uma safra, nós normalmente o que vai ocorrer? Nós vamos ter um desequilíbrio vegetativo, nós vamos ter um excessivo crescimento, muitas vezes, e isso aí vai levar a quê? O crescimento vegetativo antagônico à formação de flores e à frutificação. Então, isso é fundamental, nós termos umas plantas bem equilibradas. Tá? E essas mudanças climáticas, com aumento de temperatura, tá? Isso aí leva também a estresse. Tá certo? Que nós podemos lançar novas cultivares na fruticultura de clima temperado, por exemplo, com menor exigências em frio, mas também nós corremos o risco dessas cultivares
serem mais sensíveis, por exemplo, a uma geada também, porque tem uma tendência também a florescerem mais cedo. Então, isso tudo tem que ter uma estratégia para o manejo e para aumentar a produtividade. E consequências na fruticultura que se observa, por exemplo. Tem anos que nós observamos o abortamento de flores, o aumento da evaporação, o aumento das deficiências hídricas. Hoje mesmo estava vendo uma live sobre a parte da irrigação em pomares de macieira. Por quê? Porque cada ano a gente está sentindo mais esses estresses e que muitas vezes nós não temos total condição, por exemplo, de fazer uma irrigação. Mas nós podemos buscar outras ferramentas que podem reduzir um pouco também esse estresse, né? O aumento dessa frequência de altas temperaturas, isso todos nós, todo fruticultor está sentindo, né? E isso aí realmente o que vai afetar? Vai afetar tanto a frutificação quanto a qualidade da fruta, né? Hoje os estresses por insolação na fruticultura já têm causado bastante danos, né? E a fruticultura de clima temperado, vamos dizer, com a temperatura tem N influências, não só em danos, mas como também, vamos dizer, por exemplo, na indução floral, na floração, na frutificação, os danos então por geadas. Isso aí, essas tantas temperaturas baixas como altas temperaturas poderão formar anomalia dos órgãos de frutificação, principalmente no momento da floração escalonada, encurtamento do período de floração. Algumas cultivares, por exemplo, no caso da macieira, por exemplo, a gente tem observado, já fizemos alguns trabalhos também, que essa parte de carboidratos é fundamental realmente, é o básico para o início e para a frutificação, a ponto que nós trabalhamos, por exemplo, e nas nossas regiões, muitas vezes se muda o esquema, o ciclo da planta, porque vem primeiro a brotação e depois a floração. Isso aí é competitivo com o pegamento de frutos, com carboidratos, né? Então nós fizemos um trabalho numa variedade que tem alto florescimento, que é a Mona Lisa, aonde quando estava iniciando a floração, retiramos todas as folhas da planta. E essa planta segurou fruto, as demais não. Por quê? Porque competiu a parte vegetativa com a parte reprodutiva. E isso até quem nos ensinou, né, brincando, né, foi a formiga, né? Porque normalmente quando você vê uma planta em que no início do ciclo a formiga ataca, aquela planta normalmente tem maior frutificação. São coisas que a natureza nos ensina, né? Então, a má qualidade das flores também, problemas no processo de fertilização, e isso aí leva a baixa produtividade, daí um vigor excessivo, né? Uma competição por fotoassimilados. E é isso que nós precisamos, principalmente nas fruteiras de clima temperado, isso aí é fundamental, porque todo início de ciclo se dá pelas reservas de carboidratos que a planta formou. Tá? E aí nós temos diversos efeitos fisiológicos. Tá? Aumento da atividade da nitrato redutase, máxima produtividade, daí, minimizar a respiração, que se chama o efeito verde, a redução da perda de carbonos durante a respiração, noites muito quentes, né, que nós temos, se aumenta a respiração, você está tirando as reservas da planta, principalmente na macieira, né, diminuir a produção de etileno também, com altas temperaturas também, favorece a emissão de etileno, e isso aí traz consequências. E os impactos no estresse e no comportamento fisiológico? Nós vamos ter na fotossíntese, na respiração, que já falamos,
nas transsudação e nas enzimas oxidativas. Quem que já não viu, por exemplo, na macieira, naquele período aí de fevereiro, março aí, quando olha, desbotou a cor da fruta aonde ela pega maior sol. Isso aí nada mais é do que uma oxidação. Esse fruto vai para armazenagem, futuramente terá problema, né? E os impactos dos TRES, então, já vimos aí, tem de frio, tem da luz, tem de seca, tem das deficiências nutricionais e até mesmo patogênicos, né? E que hoje existem algumas ferramentas que nós podemos, ao menos, amenizá-los. A senescência prematura das plantas, isso aí pode também reduzir as reservas, principalmente de carboidratos. Tá? E o que nós temos que buscar? Uma engrenagem, que é a eficiência no crescimento, a tolerância ao estresse, controle de doenças. Não é um fator isolado que nós devemos pensar. Aí, ó. E vamos entrar então em bioestimulantes. O que ele pode fazer? Ele pode promover, ele pode inibir e modificar uma série de processos fisiológicos da planta. Tá? E vocês sabem que a fisiologia da planta é o que vai determinar realmente produtividade e qualidade. Tá? E o que é bioestimulante? Para que ele serve? Olha aí, ó. Os bioestimulantes, então, eles são compostos sintéticos. Compostos obtidos muitas vezes de extratos vegetais. Hoje, por exemplo, também é considerado bioestimulantes. Alguns compostos de algas vegetais, principalmente nas regiões frias, né? Ele tem ação similar aos fito-hormônios, como as auxinas, citocininas e giberelinas. Eles têm micronutrientes, que também agem na área nutricional, micronutrientes que muitas vezes nós não damos a devida importância, mas que são extremamente importantes. Eu cito, por exemplo, o caso do zinco na macieira, principalmente nas regiões de clima temperado, mas que tem a deficiência de frio, aonde muitas vezes nós conseguimos fazer a brotação, mas, no entanto, aquela brotação paralisa, coloca folhas muito pequenas, mas o zinco pode, inclusive, corrigir esses problemas. Nós já temos uma série de trabalhos que estamos vendo isso aí, em que ele melhora daí, principalmente a parte da macieira nos esporões, né, o crescimento dessas folhas. Por quê? Porque ele é um precursor também das auxinas. Tá? Outras moléculas biológicas e ativas também, tudo isso aí são compostos que se envolvem nos bioestimulantes. Então, compostos sintéticos como aminoácidos, substâncias úmicas, nós não damos muitas vezes atenção também dentro da área da fruticultura ao sistema radicular das plantas, porque nós não enxergamos ele, não nos damos o costume também de descobrir algumas plantas para ver como é que está o sistema radicular. Muitas vezes podemos resolver um problema com uma melhoria do sistema radicular, que vai absorver mais nutrientes. Tá? As vitaminas também, que podem estar nessas substâncias, e substâncias orgânicas, e hormônios de crescimento. Então, vocês observem que isso aí tudo, ó, esses nutrientes também, tudo são compostos que agem na fisiologia da planta. E os carboidratos, então, que esses são fundamentais. Extratos de alga já falamos, né? Então, qual é o objetivo? O objetivo do uso deles é estudar processos metabólicos e fisiológicos, como divisão celular, diferenciação, frutificação. Tá.
Os bioestimulantes, então, eles atuam sobre a fisiologia da planta de diferentes formas e por diferentes vias para melhorar a produtividade e a qualidade. Eles são produtos de várias origens, sem resíduos, cada vez mais utilizados na fruticultura. E eles se encontram entre os produtos mais antigos que se vem utilizando na agricultura. Na fruticultura é mais recente, iniciando no final da década de 90. Porém, seu crescimento tem sido de maneira exponencial. Aquilo que eu já falei, na Europa hoje, você tem um sistema de produção, né? E eles são descritos também por vários autores como produtos não nutricionais, que podem aumentar a produção e a resistência ao estresse causados por temperaturas, déficit hídrico, entre N outros fatores, né? E que eles podem não nutricionais, mas muitas vezes eles interferem também na nutrição da planta. Por quê? Porque eles agem nos precursores que vão favorecer a absorção de determinados nutrientes também. Isso é extremamente importante também. E estes funcionam como ativador do metabolismo da célula na planta, dão vigor ao sistema imunológico também, reativam processos fisiológicos nas diferentes fases de desenvolvimento, estimulam o crescimento radicular, induzem a formação de novos brotos, melhoram a qualidade e a quantidade de frutos, entre outros fatores. Geralmente, os bioestimulantes têm em sua composição, então, essas substâncias, aminoácidos, substâncias úmicas, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, hormônios de crescimento de plantas, vitaminas, vários outros elementos, podendo conter também substâncias orgânicas, que são provenientes dos estratos de alga, ou até mesmo nutrientes, né? E eles são ricos em substâncias orgânicas, muitas vezes fito-hormônios, ou eles desencadeiam o processo de melhoria da formação de fito-hormônios, né? Aminoácidos, importante, nutrientes, e principalmente como bioestimulantes, então, esses das fruteiras, dos vegetais. E o que pretende se obter com o uso de bioestimulante? Um melhor desempenho das plantas e o nosso rápido desenvolvimento da lavoura, principalmente para as culturas anuais, que eu não tenho dúvida que o próximo passo para essas culturas anuais, principalmente essas de commodities, como soja, milho, logo os bioestimulantes também farão parte praticamente da maioria das lavouras de culturas anuais. Promover rápido enraizamento do arranque vigoroso da planta, potencializar a resistência às condições de estresse ambiental, que nós já falamos, né? Melhorar o aproveitamento dos adubos e nutrientes do solo, melhorar a taxa fotossintética, mais energia, mais carboidratos, e essa taxa fotossintética, ela é bastante afetada pelos fatores climáticos, principalmente em termos de temperatura, mas que pode ser também afetada pelo aspecto de insolação, tá? Mais resistência ao estresse de frio, que vocês viram, que eu nem mesmo acreditava, né? Vocês viram na foto anterior, mais resistência a pragas e doenças, como alguns produtos também que são classificados como bioestimulantes, né? E como bioestimulantes contribuem para uma agricultura daí sustentável? Eles foram associados durante muito tempo com a fruticultura agroecológica. Porém, ele tem um papel muito importante para desempenhar na agricultura convencional como complemento da nutrição e a proteção contra esses fatores abióticos, e que principalmente as plantas perenes são mais sensíveis a esses fatores abióticos. Ajudam a abordar alguns dos desafios mais importantes
como o aumento do rendimento e a qualidade da fruta. E as temperaturas extremas, o déficit de água e outros estresses relacionados às trocas climáticas requerem controle realmente para otimizar, então, os rendimentos. E uma maior qualidade pode representar um benefício para o produtor, um alimento seguro para o consumidor também. Bioestimulantes, nós não podemos enquadrá-los dentro da caixa, da classificação de inseticidas e fungicidas, né? Porque é outra categoria que é bem mais segura, né? Carboidratos e bioestimulantes, então. Durante o outono, as espécies de frutas de clima temperado, que perdem a folha, elas armazenam nitrogênio na forma de proteínas de reservas nos diversos tecidos perenes da parte aérea da planta, principalmente na casca e no lenho, e até mesmo nas raízes, né? E aí, o principal responsável por essa estocagem é o quê? É a redistribuição, é no final do ciclo as folhas devolverem esses nutrientes a partir da senescência foliar, para quê? Para formar essas reservas, e essas reservas que vão ser as responsáveis pelo início do ciclo todo. Porque quando está no início de floração, plena floração, a planta ainda não está utilizando os carboidratos gerados naquele ciclo. Ela está utilizando os carboidratos que foram armazenados. E por isso que nós temos que entrar ao final do ciclo com uma planta bem nutrida, com uma planta sem estresse, realmente, para que isso nós tenhamos depois no início do ciclo. Tá. Dessa maneira, o crescimento inicial das gemas, era isso que eu estava falando, quase que inteiramente depende das reservas de nitrogênios armazenados, uma vez que o sistema radicular só se torna ativo após o crescimento das novas brotações. Tá. E aí nós temos uma série de bioestimulantes que realmente vão complementar isso aí. Apesar de poucos estudos, vocês viram que lá no Petrolina, aquela região lá, já tem estudos mais avançados do que nós aqui na fruticultura de clima temperado sobre essa parte de reservas e de carboidratos, né? E a dinâmica desse processo é evidente que em algumas espécies, como rosáceas, a remobilização do nitrogênio ocorre antes que a absorção do nitrogênio pelas raízes comece. É mais importante ainda do que nas frutas de clima tropical, que não perdem a folha. E qual a relação custo-benefício? Tá. O fruticultor pode evitar perdas, maximizando os resultados de produtividade e qualidade do fruto com pequenos acréscimos. Nós vamos ver depois alguns resultados que está mostrando aí que realmente dá um bom retorno econômico, em termos de coloração vermelha do fruto, em termos de retorno de floração, principalmente para as cultivares de macieira que têm problemas de alternância de produção, um ano que fica com excesso de frutificação, daí no outro ano não tem floração ou reduz muito a floração. Eu acho que aí é um campo extremamente importante para o uso de bioestimulantes. Então, compostos alternativos, os sais naturais, polifenóis, então uma série, extratos vegetais, aminoácidos, tudo isso aí, tá, procura por produtos mais seguros ao homem e ao meio ambiente, que leva à nossa segurança alimentar. Tá. E o modo de ação, por exemplo, de um fosfito, vamos dizer que o fosfito também é classificado como bioestimulante. Ele pode tanto atuar como uma atuação direta, como um fungicida, como uma ação indireta.
estimulando então a produção de enzimas, tá? As quais estão envolvidas na indução de resistência das plantas, a infecção de patógenos, insetos, e assim, essa ação indireta pode se dar também para aumento de uma frutificação efetiva, para uma melhoria da coloração vermelha, para evitar esse problema de alternância de produção, melhorar a qualidade das gemas, melhorar a qualidade da fruta com aumento de calibre também. Isso tudo nós podemos ter também com os bioestimulantes. E aí, onde nós poderíamos utilizá-los? Na fruticultura, principalmente de clima temperado. Resistência ao estresse. Não vou falar mais em estresse, é temperatura, tanto alta como baixa, né? É déficit hídrico, né? É insolação, tudo isso aí é estresse, leva a estresse da planta. Algumas deficiências minerais também podem levar a um estresse à planta, né? Melhor aproveitamento dos nutrientes, então isso aí também é fundamental, né? Melhor taxa de fotossíntese, tá? Podemos melhorar bastante a taxa de fotossíntese em determinados momentos, né? Com o uso de determinados bioestimulantes, maior energia, carboidratos, então melhoria na frutificação efetiva por uma melhor formação de gemas, consequentemente uma flor que vai ter maior facilidade também na fecundação, até mesmo alguns produtos com controle de rústica, que é um distúrbio fisiológico da macieira, ou outros distúrbios fisiológicos, aqui no controle do rústica, alguns bioestimulantes que estimulam a produção de ácido giberélico, e o ácido giberélico controla o rústica, tá? E a própria indução de brotação, né? Também quando há uma deficiência de frio, né? Que hoje também algumas dessas substâncias são consideradas bioestimulantes, né? E aí, então, nós podemos usar para controle de fatores abióticos, e que são mais relacionados a clima, para a cor da fruta, que é mais relacionado, tem também em função de clima, mas tem também fator fisiológico, né? A qualidade da fruta, que entra diversos fatores, queimadura de sol, o Russitting, entre outros, até mesmo o Bitter Peter. Melhor eficiência também no controle de doenças, porque isso já está visto também que uma planta bem equilibrada, bem nutrida, normalmente tem uma melhora no controle de doenças. E aí, então, isso aí tudo, vamos dizer, tem disponibilidade. Agora, o técnico tem que saber, o consultor tem que saber, o produtor tem que saber para que ele vai usar realmente. Então, ele tem que saber que existem essas ferramentas de trabalho e que tem no mercado também os diferentes produtos que podem atuar, né? E para usar no momento certo. Vamos mostrar alguns efeitos, por exemplo, na coloração dos frutos. E hoje, a importância da cor vermelha é muito grande, porque é um dos fatores que mais contribui para aumento de qualidade, por exemplo, da macieira. Mas não é só da macieira dentro das fruteiras de clima temperado. Uma ameixa, uma uva também, melhorando a cor, você melhora a qualidade. Melhora a qualidade, você vai melhorar também o retorno econômico. Tá? E isso aí depende de antocianinas, que é o responsável pela formação dos pigmentos vermelhos, que dão a cor ao fruto, né? E está relacionado à temperatura, à luz, a hormônios, e há também as diferenças entre cultivares. Aí vocês veem a Fuji Standard, né, que normalmente é deficiente em cor, e uma Fuji Suprema que já tem melhor coloração, mas que muitas vezes ainda você consegue melhorar ainda mais com determinados bioestimulantes. Tá? E aqui, ó, nós temos um dado interessante, ó. Percentagem de coloração vermelha.
O ideal é que nós tenhamos acima de 80% de cor vermelha. Testemunha, essa é numa cultivar bicolor, Daiane. Tá. Na testemunha, ó, com 100% nós tivemos 1,5% só. Com potássio Biobis, aplicado 4 vezes na pré-colheita, 4 litros por hectare, então, 4,8%, quase 5%. Bom, deu 3% só. Isso é muito pouco, mas 3% em 40 toneladas são 1.200 quilos, não é isso? Agora, com 80%, olha lá, ó, já deu 14%, com mais de 80%. Já muda de figura. 14% já é bastante expressivo. E nós diminuímos aquele fruto que praticamente vai para o Macate 3, nós diminuímos de 5%, 4,9%, para 0,5%, vamos dizer. Então deu 4,5% a menos de fruto industrial. Tá? Isso é importante quando se quer qualidade. Agora, é claro que, vamos dizer, eu iria usar um potássio Biobis num produtor que valoriza a qualidade. Um produtor que vai vender num mercadinho lá e que ele quer fruta de segunda, terceira, não é isso aí. Isso aí é para usar realmente quem busca qualidade e produtividade. Aí tem outros produtos aí, por exemplo, o que mais se aproximou ali também, é um produto que hoje tem sido usado também na Alemanha, né, que é o Sunred também, mas que o sulfato de potássio, que muitos dizem que resolve a aplicação do sulfato de potássio na pré-colheita, vocês observem aí que ele com 80% foi praticamente igual à testemunha. Aqui, ó, o aumento do número de frutos também, esse na cultivar Luísa, que é uma cultivar altamente sensível à alternância de produção. Ele, depois de 3 anos, ele respondeu em relação à testemunha em 44% de aumento. Vocês observem também, ó, a coloração do fruto também melhorou ali em torno de 15%, que é realmente a tendência para melhoria de cor da maioria dos bioestimulantes. Não vamos nos iludir que nós vamos ter 100% dos frutos com mais de 80%, mas ele tem uma tendência de aumentar de 15% a 20% esses frutos que vêm para essa categoria de mais de 80%. Agora, e com a vantagem que não altera praticamente a resistência da polpa. Tem uma pequena baixa aí, e aumenta o teor de sólidos solúveis, açúcar. Tá? Ele tem uma tendência também de aumentar 2, 3 dias aí, encurtar 2, 3 dias aí a maturação do fruto. Então, o potássio Biobis ali está mostrando que realmente tem eficiência para essa finalidade. E aqui eu acho que é o principal. E por que não? Infelizmente, meu gráfico não sei por que não saiu em branco, né? Mas aí o que eu queria dizer é que Como? Eu acho que é problema de cor ali. Tá, o potássio Biobis, ele teve um aumento bastante significativo no aumento do retorno da floração, em mais de 30%. Tá. Então isso aí mostra a importância que ele pode ter tá ali, ó. Apareceu ali, ó. Olha aí, ó. A testemunha ali, ó. Tá. Com 15%, mostrando uma alta taxa
de alternância de floração. O potássio Biobis com 44% de retorno de floração. Então, são 30% a mais em termos de retorno. Isso aí, por exemplo, pode ser muito importante numa variedade que nem a Fuji também, né? Que tem isso aí, para você não ter esse problema quando você tem excesso de frutificação. Tá? E aí, alguns resultados também, não vou mostrar todos aqui, 2 ou 3 resultados que foram feitos nas unidades de produtores, né? Em que aqui também, ó, aqui foi o programa completo que depois nós vamos mostrar, né? Vocês observem aí, menos de 50%, ó, 10%. Na testemunha, 30% de coloração vermelha. Mais de 80%, ó, 49% para 23%. Tá? Então, vocês observem ali também, ó. 23, deu quase 20% também, né? Deu praticamente 17%. Isso aí, se tiver uma produtividade de 40 toneladas, é expressivo. Aí, ó. Ali, ó. A escala de coloração dos frutos, daí, ó. Observe a testemunha e a parte de cima, ó. Aquele da esquerda ali, que tem em cima ali, onde tem os dados com o Biobis, o que se observa? Se observa que pouquinhos frutos tiveram menos de 50%, né? Já embaixo, olha a quantidade que teve ali de frutos. E olha a quantidade que teve com mais de 80%. Ali mais um dado, ali, ó. A análise da cor é isso aí, ó. Isso aí engala. Ó. Vocês observem, ó, realmente um fruto aí de 80%, com aquela cor ali, vai ser uma CAT1 sem problema nenhum. Agora um fruto ali com menos de 50, aquilo ali já vai ser difícil para ser uma CAT2. Mais um outro, ó. Observe a diferença aí que deu nesse caso ali entre o Biobis na parte de cima ali e na parte de baixo ali a testemunha. Essa é a cultivar Mona Lisa. Observe que cor que botou. Esse aí é um pomar com Luísa, aonde nesse pomar aí não era necessário você ir com esquema experimental. Qualquer um via a diferença já nas plantas em termos de cor, porque eu sempre digo, normalmente essa parte de cor, você vai ver a diferença na hora que passa a fruta no packing, né? Olha aí, ó. É isso aí que você faz. E aí vocês podem ver aí, diversos tratamentos, tá? Aonde a última, na minha esquerda, é o tratamento testemunha. E a quarta caixa ali é o potássio Biobis. E a outra ao lado do potássio Biobis, a terceira caixa é o Sunred. Tá. Considerações sobre uma produtividade de 50 toneladas. Ó. Você teve 24 mil quilos, 24.500 de CAT1 e 20.500 de CAT2. Isso aí representa 5 mil quilos.
5 mil quilos, eu acredito que paga e dá uma boa remuneração para o produtor, passando de CAT 1 para CAT 2. Isso eu não tenho a menor dúvida, não nos preços que está hoje, nos preços anteriores. Que 15 mil quilos ali de CAT 3. E aqui, ó, resultado de coloração, então, já foi visto aí, ó, 31 para 10. Olha aí, ó. Mais de 80%, 37%, já tinha mostrado, né? 14%. Aí, análise econômica, foi isso aí, ó. Só no aspecto de cor, né? 187,50 por hectare, 155,697. Retorno econômico pelo programa, 35,359 por hectare. Mas num pomar de alta produtividade e que se buscava alta qualidade de fruta. Custo do programa desse aí deu 1.600, então um retorno de 29 por hectare, eu acho que justifica, né? Isso aí nós estamos mostrando em cor. Agora depois cada um tem que analisar as outras funções que tem. Esse aí é um trabalho com uva que foi feito. Esse é lá do Vale do São Francisco. Olha a produtividade que se tem. Agora, para ser eficiente, nós temos que fazer as coisas na hora certa. Tá? O ciclo todo nós temos atividades para fazer na fruticultura de clima temperado, em especial a maçã. E eu esqueci de falar também que na ameixa também, em termos de cor, tem se obtido resultados bastante interessantes também. Então, uva, maçã e ameixa, essas três culturas em termos de cor, eu não tenho dúvida que há uma resposta. Então, em cada uma das atividades, para cada estresse possível, ou mesmo que não seja estresse, para cada benefício que eu queira, eu tenho um determinado bioestimulante para produzir daí esse tipo de padrão de fruta, ó, que valoriza a qualidade e produtividade. Ó, uma floração dessas, né? Vocês imaginem a demanda de carboidratos que tem, né? E para sustentar também uma produtividade assim, eu tenho que me valer das ferramentas que são disponíveis. Ameixa ali, ó. Citros. E aí, ó, o que hoje se tem em termos também de bioestimulantes dentro da linha do BioBis? O V8, que eu acho que é um produto extremamente importante para a fruticultura de clima temperado, principalmente no início do ciclo, tá? Quando realmente nós devemos fazer aquele complemento para carboidratos, tá? Isso é fundamental e também, eu diria, na pós-colheita também, poderia ter também uma ação bastante interessante para a formação também de carboidratos para o início do próximo ciclo, né? Eu não vou ler aí o que é, né? Mas é bastante interessante. Daí tem o Carboflan também, é produto composto por enzimas, hormônios naturais, que ativam e regulam o mecanismo de fixação e acúmulo de amido nas gemas, aumenta os fosfolipídios. Tá? Então,
Isso aí nos reservatórios da floração, que são responsáveis pelo quê? Pela estimulação floral, pela maior fixação e a maior qualidade da floração, né? Então, ele favorece muito no período de floração. O Cabio Fruit também, produto à base de cálcio, de moléculas orgânicas, dirigido à parede celular e intercelular do fruto, fornece à planta um cálcio de grande mobilidade, isso é extremamente importante, né? E é responsável pela divisão celular, que resulta na qualidade da casca e acúmulo de reservas na planta. Então, ele é um potencializador na acumulação de reservas e na formação da casca e da pele dos frutos. Muitas vezes um fruto, inclusive, com mais lustroso, isso aí também já ajuda em termos de qualidade. Potássio Biobis, ele é extremamente importante em duas fases. Na fase de pré-colheita e na fase de pós-colheita. V8, extremamente importante na fase de ponta verde a botão rosado e também na fase de pós-colheita. E depois os demais entre floração e crescimento do fruto. E aí tem uma sugestão daí, então, por exemplo, de um programa que seria completo, seria o V8 Bio com uma aplicação de 2,5 litros por hectare, tá? Na fase ali de balão, antes da floração. Já abrindo flor, também, mais uma aplicação de V8 e daí já poderia entrar com Carboflan. Uma aplicação, o Carbi Fruit, uma aplicação já quando começa o desenvolvimento do fruto e quando o fruto já está em torno de 5 milímetros, 5, 10 milímetros, né? E aí sim, o potássio quando o fruto já está começando a querer pegar cor. Então eu diria que seria em torno de uns 30, 45 dias antes da maturação esperada. Tá? E aí fazer de 2 a 4 aplicações daí. E aí o Carboflan poderia ser aplicado também em pós-colheita, né? Mas eu ainda, embora o Paulo aí fique meio assim, mas eu gosto mais ainda do V8 aí na pós-colheita, né? Acho que dá mais respostas. Agora, é claro que esses produtos, tudo é aquilo que eu falei, né? Era para vocês conhecerem, né, realmente, você começar a familiarizar com os bioestimulantes, que eles podem realmente serem importantes na fruticultura de clima temperado, mesmo na tropical também, né? E que eu acho que em poucos anos eles deverão estar incorporados nos diversos sistemas de produção das mais diferentes espécies das fruteiras.